apresentado por Husum Innovation. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Energy Center da MIT Technology Review Brasil. Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Husum Innovation. No episódio de hoje, vamos falar com Bruno Portela, coordenador do Laboratório de Inovação da AGU, professor, pesquisador e sócio fundador da InoVC. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil em compras públicas de inovação e vai contar pra gente um pouco mais sobre como esse universo pode mudar o setor de energia e sustentabilidade. E aí, Bruno, tudo certo? Obrigado pela presença. Tudo bem, Hudson. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Prazer, Thomas. Estou à disposição aqui para o nosso bate-papo. Muito obrigado. Beleza, Bruno. E para ajudar a conduzir essa conversa, tenho aqui mais uma vez meu companheiro de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em tecnologia e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo? E você? Oi, Bruno, tudo bom? Oi, pessoal, tudo jóia? Vamos para mais um episódio, então. Bom, Bruno, bem-vindo aí de novo. E aí, eu queria, para quem ainda não conhece você, que você contasse um pouco mais sobre a sua trajetória, né? E como é que você foi se envolvendo e desenvolvendo essa atuação no cenário de compras públicas em projetos de inovação, que é o tema principal do nosso episódio de hoje. Perfeito, Tomás. Eu trabalho há quase 15 anos com o tema de inovação, sou procurador federal há quase 20 anos, realmente. Mergulhei, né, nessa agenda de inovação quando fui consultor jurídico do MCTI, trabalhei diretamente nos marcos legais de Ciência, Tecnologia e Inovação no MCTI e no marco legal das startups do MDIC no Ministério da Economia, quando passei também não só como consultor jurídico, mas também como secretário de inovação em minha pequena empresa. Então, essa agenda de compras públicas e inovação surgiu muito forte no Brasil na última década. A gente avançou, nós temos uma legislação hoje vanguardista. Então, tive a oportunidade de trabalhar nessas instituições, além do BNDES, né? Fui do Conselho de Administração da Embrapa e do Conselho de Administração da BDI, que tinha, sem sombra de dúvida, uma agenda sempre prioritária para a transição energética, e hoje a gente está realmente com uma grande prioridade a nível nacional, né? Não só Estado brasileiro, mas também com a iniciativa privada. Já venho contribuindo com essa agenda em diversas frentes. O objetivo é falar um pouco mais para vocês. Inicialmente, já agradeço essa oportunidade. Bom, Bruno, sempre falo aí que o Bruno, né, te conhece de outras trajetórias. Aqui o Bruno já passou por 7 ministros diferentes, 4 presidentes da República diferentes, em várias posições chaves e críticas. A gente sempre se depara com esse problema do gestor público, né, ou da própria capacidade do governo em inovar. Como é que você vê a implementação, o grau de maturidade e agilidade com que esses gestores públicos estão olhando para compras públicas de inovação e encomendas tecnológicas? Perfeito, Hudson. Realmente, para trabalhar com um tema que exige risco, né? Inovação é risco, é fracasso acima de tudo, e dentro da administração, o fracasso, né, ele não é comportado pelo direito público, dentro do nosso ordenamento jurídico, era necessário mudar, né, esse panorama e esse cenário, e foi isso que a gente começou a trabalhar na década passada, lá em 2011, quando eu entrei no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, atualizando, revisando a nossa lei de inovação, que era de 2004. 2004, se vocês bem percebem, a temática que é a transição energética, quem mandava? Quem era a lista principal, né, das grandes empresas da Forbes, né, que é sempre tão aclamada e tão falada todo ano? Eram as empresas de energia. Já na década seguinte, né, a lei de inovação é 2004, na década seguinte, em 2010 para 2020, né, as empresas de base tecnológica avançaram. A gente só tinha uma empresa energética dentro das 10 maiores empresas do mundo. Então, o cenário mundial já tinha mudado. A gente tinha passado por um momento de internet, depois de questão energética. A gente foi para uma era de smartphones muito forte na década passada. Nós avançamos na pandemia, a transformação digital, e agora a inteligência artificial. Então, é essa dinâmica que a gente tinha que levar para o processo legislativo brasileiro, que é muito complexo, é muito burocrático e muito demorado. Então, a gente tinha que acelerar. E isso a gente fez, né? O Brasil, uma década difícil, complexa, que foi a década passada, mas pelo menos na parte de legislação, de ordenamento jurídico, nós permitimos o Brasil beber nas melhores fontes, né, legislativas do mundo. Então, nós trouxemos, sim, para a vanguarda da legislação, o tema inovação. Então, hoje nós temos 2 marcos legais que são referências na América Latina e Caribe. Não tem nenhum país com essa liberdade que nós temos hoje de atuar na área de inovação dentro de governo, ou seja,
Nenhum país da América Latina, Caribe tem essa legislação. Nós bebemos na fonte dos Estados Unidos, que já vem comprando inovação há muito tempo, e da União Europeia, lá pelas diretivas 24 de 2014. Então, a gente trouxe ali para a lei de inovação instrumentos ágeis que trazem muita liberdade para o gestor. E claro que quando traz liberdade para o gestor, traz também, né, vem junto, por arrasto, a responsabilidade. Mas colocou na mão do gestor, né, para que ele atue de forma técnica, mas muito rápida, muito célere, e tomando decisões diretas. Ou seja, nós temos ali, entre o marco legal de ciência, tecnologia e inovação e o marco legal das startups, né, colocando até um pouco ali a lei de licitações, nós temos 25 instrumentos. Desses 25 instrumentos, Hudson, Tomás, nós podemos, né, celebrar diretamente 80% deles. Então, coloca muita liberdade para o gestor buscar, né, a inovação e buscar com a possibilidade do fracasso. Eu sempre falo isso. Ó. Hoje, o ordenamento jurídico brasileiro permite ao gestor público fracassar e pagar pelo fracasso. Então, hoje nós temos 7 instrumentos de compra pública de inovação no país. 2 deles permitem contratar o risco tecnológico, que é exatamente a possibilidade de não acontecer. A gente chama do direito de um contrato aleatório, né? E não um contrato de resultado. É o contrato meio, não um contrato de resultado. Então, hoje, o gestor realmente, se ele quiser buscar soluções inovadoras no estado da arte, na fronteira do conhecimento, ele tem sim possibilidade e, acima de tudo, segurança jurídica. Isso a gente fez com a atualização da lei de inovação, né, na década passada e agora, né, no começo dessa década, em 2021, 2 anos, nós aprovamos o marco legal das startups, não só avançando ainda mais nessa pauta de compras públicas e inovação, mas também permitindo, né, de forma institucional agora, o sandbox regulatório, né, o ambiente regulatório experimental. Então, o Brasil tem todas as ferramentas para inovar, principalmente num tema, né, que é a questão climática, que é a questão da transição energética. A gente entende que a questão climática é uma questão de desenvolvimento. Então, tem que ter políticas públicas de investimento e inovação dentro, né, dessa grande agenda. Como é que essas conversas e mecanismos vêm sendo implementados e acontecendo no setor de energia, né? Você poderia compartilhar alguns casos que mostrem, né, alguns bons exemplos aí na prática dos resultados que podem surgir desse equilíbrio, né, entre visão estratégica, análise, tolerância ao risco, também e boas práticas de governança, com esse olhar voltado para o desenvolvimento do setor e da participação do poder público nele? Perfeito, Tomás. Assim, a gente tem um caso específico que pode ser tratado já com um dos instrumentos, né, e os mais famosos, que é o encomenda tecnológica, o caso do hidrogênio verde. A gente tem, né, a tecnologia fora do país, no caso na Alemanha, mas nós temos laboratórios e nós temos realmente o capital intelectual que pode trabalhar. O que é que a gente precisa realmente dentro dessa perspectiva de governo? Realmente trazer o conhecimento, né, aos servidores públicos desse avanço. Esse avanço já está lá, já foi aprovado, já foi publicado, a lei existe, tem segurança jurídica, mas falta realmente a cultura, né? A cultura e o conhecimento, né, dessas possibilidades. Então, precisa dessa capacidade técnica dinâmica do servidor de compreender e entender que é possível, né, avançar. Então, nós temos aí, dentro dessa perspectiva de compra pública de inovação, a encomenda tecnológica que poderia, né, ser utilizada para casos como o do hidrogênio verde, que realmente está bem em voga agora, e a gente pode fazer por quê? A encomenda tecnológica, como, né, o colega Hudson bem conhece, ela exige 4 requisitos. Primeiro, você contratar um esforço de P&D. Segundo, uma solução não disponível no mercado. Mas eu falei até que existe essa tecnologia fora, na Alemanha. Mas o Brasil pode buscar soberania, pode utilizar esse instrumento, né, com essa ressalva de, né, na busca da soberania, buscar também inovar com risco tecnológico, que é outra exigência dessa legislação, desse instrumento. Então, a gente realmente tem instrumento de compra por inovação, mas falta, evidentemente, um conhecimento. Vocês têm noção? A gente trabalha com legislações de compra no Brasil há 100 anos, desde um decreto lá em 1930, Getúlio Vargas. Nós trabalhamos com compras sustentáveis também, né, o assunto, é a pauta do momento no mundo e no Brasil, não diferentemente. Nós trabalhamos há 30 anos com a Lei de Licitações 8666 de 93, né, que foi revogada agora, pela, né, 1433, que é a nova Lei de Licitações. Mas nós só trabalhamos com inovação há 5 anos, quando a gente realmente conseguiu ali completar o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente chama, que é a Emenda Constitucional 85, lá em 2015, a Lei de Inovação que foi, né, atualizada em 2016, e depois um decreto a nível federal, o 9283, ali a gente, né, compôs o Marco Legal com segurança jurídica. Então, só há 5 anos a gente sabe o que é comprar
né, inovação no país com segurança jurídica. Então, dentro dessa temática, a gente precisa, sim, levar o conhecimento dos servidores, esse conhecimento, essas possibilidades aos servidores públicos. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa agenda dentro do próprio laboratório de inovação da AGU, né, que busca implementar esses marcos dentro da administração, dentro desses grandes projetos estruturantes do país. Bruno, acho que ele levantou vários ganchos aqui de perguntas, aqui eu vou tentar focar em algumas poucas aqui, né? Você falou, né, do potencial que esse instrumento tem, né? E acho que é sempre bom lembrar, a política americana, desde a década de 60, é desenvolvida à base de instrumentos orientados pela demanda e não pela oferta, né? Como você disse, a gente só está trabalhando com isso de maneira estruturada, com segurança jurídica, há 5 anos, né? A internet foi desenvolvida, né, com esse instrumento, né? A compra pública lá da ARPANET, protocolo TCP/IP, o GPS, uma série de outras tecnologias hoje que são críticas para a gente, foram desenvolvidas através desse tipo de instrumento, né? Na área de energia, isso tem um potencial enorme, como você falou, a questão de mudanças climáticas, né? A Petrobras tem sido pioneira nisso, né? Fazendo encomendas tecnológicas no seu portal de conexões, né? Fazendo contratos públicos de solução inovadora, que eu também gostaria que você falasse um pouco mais, né? Do marco legal das startups, que também são outros instrumentos de classe. Mas eu queria fazer uma pergunta baseada em outro ponto, né? Em junho você vai estar com a gente lá no Energy Summit, dando uma masterclass durante 1 hora, explicando como é que esses instrumentos funcionam. Eu queria que você desse para a gente uma palhinha do que você vai falar lá, dos casos, dos métodos e quais são os principais desafios na implementação desses tipos de instrumento no setor de energia em particular. Não, perfeito. A gente sabe que a transição energética, que é a agenda, né, somada à inovação e compras públicas, no meu caso, né, falar um pouco mais dessa segurança jurídica, a transição energética não é apenas sobre energia. Então, a gente tem a descarbonização, a descentralização, são os 3Ds, né, e a digitalização. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem toda a iniciativa privada trabalhando no Brasil, nessa temática, e o próprio Estado brasileiro, com programas já divulgados e tracionados, né, acelerados, como o PAC, a Nova Indústria, Transformação Ecológica. Então, dentro desse contexto, a gente tem hoje, né, um instrumento que já foi testado, Tomás e Hudson. Nós testamos, né, essa compra pública de inovação no momento de guerra. Está passando por outro momento de guerra agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul, mas nós testamos quando compramos a vacina da AstraZeneca. Ali a gente mostrou que a gente tinha, sim, uma legislação sólida, consistente e segura juridicamente para o gestor. A gente, né, trabalhou no contrato mais complexo do ordenamento jurídico brasileiro, né, que é a compra pública de inovação no estado da arte, na fronteira do conhecimento. Nós colocamos de pé um contrato em 2 meses, para vocês terem noção, dessa envergadura e num valor de 2 bilhões de reais. Eu até reputo que é, sim, o maior contrato, né, de inovação, a maior compra pública de inovação do país de longe, porque ali ela provou para a sociedade que a gente tinha, sim, capacidade de comprar inovação com segurança jurídica, tanto é que foi depois premiado pelo próprio Tribunal de Contas da União. E eu utilizei essa experiência que eu tive, né, particularmente, com outros colegas, na construção desse contrato de encomenda tecnológica da vacina AstraZeneca, foi comprada pela Fiocruz, para, né, aprimorar um instrumento de compra pública de inovação e também, né, que permite comprar o fracasso, como eu falo, o risco tecnológico, no marco legal das startups. E ali a gente criou, né, um instrumento de compra mais, né, simples, mais fácil de ser trabalhado, menos complexo, que é o contrato público para solução inovadora. E eles podem, né, coexistir, ou eles podem trabalhar juntos, pode ter um mix desses instrumentos para as agendas, para os projetos, para as missões das nossas instituições públicas ou das nossas empresas públicas, né, nossas empresas estatais que usam a legislação brasileira. Então, ali a gente criou o contrato público da solução inovadora, dando essa possibilidade de pequenas inovações, né, quando a gente fala, ou o escalonamento dessas inovações, né, que são mais simples, que não estão no estado da arte, não estão na fronteira do conhecimento, mas que podem ser, né, utilizadas, né, podem ser compradas com um regramento muito menos rígido, né, do que a lei de licitações. A lei de licitações, ela vem realmente de uma tendência ali de focar num campeonato de papeladas, né, numa burocracia sem tamanho, numa morosidade, numa onerosidade, né, e numa generalidade. No caso da inovação desses instrumentos, realmente a gente saiu, né, dessa temática. Nós não nos centramos no preço, e sim no potencial resultado da solução. Então, Hudson, respondendo a sua pergunta já diretamente, eu vou trazer, né, esses novos caminhos que a legislação trouxe
para a gente enfrentar uma compra por inovação mais assertiva, né? Mais apropriada para o tema de inovação que envolve risco. Ou seja, a gente vai focar no potencial resultado da solução, nós não vamos focar no preço, nós vamos permitir, né? Já é permitido, dentro dessa compra, né? Dentro dessa jornada, um diálogo constante, né? Com o ecossistema de inovação, com o empreendedorismo inovador que quer trazer essas soluções. A gente tem uma mesa aberta, franca, disposição de rotas tecnológicas para soluções de problemas. A gente vê hoje, né, no Rio Grande do Sul, né, a discussão de 4 cidades serem construídas, né, e vocês imaginam, né, quão inovador é isso e quão desafiador vai ser. A legislação tradicional não vai dar conta. Então, para esses projetos que envolvem realmente inovação e transição energética, a gente tem hoje um arsenal de instrumentos, e é isso que eu vou falar um pouco mais no nosso evento lá, no dia 19 de junho, às 11 horas, não é isso, Hudson? No Energy Summit. Realmente é um prazer, né? E é um canal muito importante, não só para o nosso laboratório de inovação da AGU, mas para o Estado brasileiro e para toda a iniciativa privada. Muito legal, Bruno. Eu queria aproveitar e estender aí um pouco a pergunta do Hudson. E aí, pensando, né, nesses caminhos, instrumentos que a gente falou até agora, do que você tem acompanhado no setor de energia, quais são aí os impactos que todo esse ecossistema, né, regulatório, jurídico e até mesmo de mentalidade tem gerado no setor como um todo de energia, né? Que a gente já está vendo de mudança, de transformação, o que pode vir aí pela frente. Dentro do setor de energia, a gente tem, né, alguns temas que estão sendo bem discutidos. Um deles realmente é o hidrogênio verde, outro é a questão da mineração, né? A transição energética será intensiva em minerais, mas a velocidade do crescimento dessa mineração e dessa capacidade de processamento é um desafio, e o Brasil vai passar por isso também. Será necessário aumentar aí quase 40 vezes esse patamar de produção mineral. A gente não tem alguns minérios, então a gente tem que buscar, de certa forma, soberania. A gente vai precisar, né, usar ali, dentro da tríplice hélice, comunidade científica, Estado, iniciativa privada, usar dentro desses arranjos de inovação os instrumentos, né? Buscar essas alianças estratégicas de inovação para superar esses desafios que a gente sabe realmente que vai ter, né? Vão existir. E se a gente utilizar a burocracia brasileira, a gente não vai, né, alcançar o resultado que a gente espera. A gente tem uma matriz elétrica no Brasil muito, muito próspera, né? A gente tem quase 50% de energias renováveis, mas a gente tem que buscar ali um crescimento, e para buscar esse crescimento não é utilizando a legislação tradicional. Hoje, para fazer, né, uma compra direta usando a legislação tradicional, a gente custa 2, 3 meses. A gente leva 2, 3 meses e com limites de valores, para vocês terem noção. Dentro da perspectiva que eu falei, que a gente colocou um complexo, né, contrato em 2 meses, realmente com vontade, né, e com esse olhar de missão nacional, a gente entende sim que a legislação atual, a nova legislação de inovação que envolve, né, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Marco Legal das Startups, a gente tem condições sim de acelerar esse processo. Por quê? Porque dá muita liberdade para o gestor. E se o gestor tiver capacidade técnica, a capacidade dinâmica de compreender esses avanços, ele consegue dar a resposta estatal mais rápida. É isso que a gente vai precisar no Rio Grande do Sul. É isso que a gente vai precisar dentro dessa grande agenda, né, de transição energética, com os programas que foram lançados aí para o governo. PAC, 1,7 trilhão de reais. Se você pegar a agenda do PAC, 60% é privado, 40% é público. Desses 40%, 20% ali é a OGU, Orçamento Geral da União, e 20% é empresas estatais. Ou seja, vão ser grandes arranjos que vai envolver, né, essa turma toda, né, essas instituições, esses atores, e, né, com um olhar público. Né? Um olhar público, 70% dessa agenda do PAC é transição energética, é sustentabilidade. Não diferentemente é na própria neoindustrialização, né, na nova indústria. E também, claro, a transformação ecológica, que é um programa lá da Fazenda, que está trazendo vários incentivos fiscais, vários instrumentos para viabilizar. E eu já estou participando de algumas reuniões dentro do Ministério da Fazenda, com esse olhar mesmo de dar suporte e apoio jurídico a essas grandes políticas que têm esse olhar de sustentabilidade e transição energética. Já falamos de materiais, de minerais críticos para a transição energética, né? A gente está falando aí do próprio lítio, mas tem vários outros de terras raras, né? A própria mineração, né, do próprio ferro, aço, né? A gente também, para a construção do CAPEX, da transição energética. Então, é legal ter essa visão aí das oportunidades que também transbordam para compras públicas, e também a visão multi-stakeholder, né? Você falou também das encomendas tecnológicas, né? O contrato público de solução inovadora,
está no marco legal das startups, mas não é só para as startups, né? Eu tenho certeza que você vai falar sobre isso, né? Está na lei, o pessoal conhece como marco legal das startups, mas vai além dela. Eu acho que tem muita coisa aí para falar, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar ansioso aí para em junho estar com a gente, ouvir sua aula lá. Mas a conversa tá excelente, né? Só que a gente está com um tempo aqui curto, então acho que está na hora de a gente avançar aí para a nossa conversa e para as dicas do Energy Beats. Momento Energy Beats. Bom, pessoal, chegamos ao nosso momento aí do Energy Beats, né? É o momento que a gente fala aí das nossas dicas de filmes, relatórios, livros, sites relacionados ao episódio que a gente está tratando, e seguindo a nossa tradição, a primeira dica é sempre do nosso convidado. Então, Bruno, faça as honras da casa, qual a sua dica de hoje do Energy Beats? Perfeito. Nós, né, como foi bem tratado aqui, nós teremos um decênio de mudanças, desenhos, redesenhos de mercados, desenvolvimento e transformações de segmentos no setor energético, aperfeiçoamentos, né, inovações tecnológicas, novos modelos de negócio. Então, dentro desse contexto, eu não poderia deixar aqui de aproveitar a oportunidade e de dar a dica dos 2 livros que eu sou coautor. Um deles é com o próprio colega Hudson, Compras Públicas de Inovação, as possibilidades legais, está lá no IPEA, vocês podem baixar, coloca Compras Públicas de Inovação, possibilidades legais IPEA, em qualquer site de busca você vai conseguir baixar esse livro. E o outro é Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, é uma referência hoje no tema, e lá nós contamos um pouco da história, como foi, né, esse marco foi criado, como ele foi pensado, quais as liberdades que ele traz, quais são os avanços que ele traz, e como, né, não só o setor de energia, mas o Estado brasileiro e a iniciativa privada podem, né, trabalhar junto com a comunidade científica em grandes arranjos de inovação, em grandes alianças estratégicas para a inovação. Então, realmente, traz uma série de proposições, é um livro muito assertivo, muito fácil de ler. Ele, infelizmente, agora está indisponível, o Hudson e Tomás, né? Ele vendeu tudo, nós estamos agora revisando a 4ª edição, então já deixo aqui que vocês fiquem, né, atentos para o lançamento muito em breve da 4ª edição, revisada e atualizada. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Tomás e Hudson, para falar um pouco desse tema que é tão estratégico para o país. Fantástico, Bruno. Não falar mais nada aí, sou fã dos livros, né? Livro de cabeceira nosso para quem lida com compras públicas de inovação e encomendas tecnológicas. E você, Tomás, qual o seu beat de hoje? Bom, minha dica de hoje vai para o site do OPSI, que é o Observatory of Public Sector Innovation. Eles têm ali uma série de cases, benchmarks relacionados ao nosso tema que a gente falou hoje, né? Que são estratégias de inovação para o setor público. Tem uma biblioteca bem interessante de cases, estratégias. Eu acho que vale a pena aí dar uma olhada para ver alguns casos reais de aplicação, não só na indústria de energia, como em outros setores também. Então fica aí a minha dica de hoje. Legal, Tomás. Então vamos para os meus beats de hoje também. Eu tenho 2. Um é a plataforma CEPIM, né? inovacepim.org. Foi uma plataforma lançada em 2022, quando o Bruno era secretário de inovação, né, do então Ministério da Economia, mas também em conjunto com o TCU, com a BDI, uma série de instituições super importantes aí para o desenvolvimento do país, né, dessa agenda. Ela endereça um dos temas mais críticos e importantes, que é a capacitação dos gestores, né? O CDE fez uma pesquisa recente e que mostra que o maior desafio para a implementação em massa das compras públicas, inovação e encomendas tecnológicas não é dinheiro, como a gente imagina, simplesmente um entendimento, saber lidar com os riscos, ter gestores capacitados para executar esse processo que é, sim, complexo. Então, vale super a pena, tem um monte de material, vídeo, material de consulta, acho que vale super a pena olhar cases. A plataforma InovaCEPIM, né, hoje principalmente liderada pelo TCU, e também um outro curso, né, geralmente não é muito educado fazer autocitação, mas o Bruno tomou essa liberdade. Acho que a gente ainda tem no Brasil, infelizmente, poucos especialistas no assunto. Essa mensagem precisa ser transmitida por mais gente, mas é o curso de encomendas tecnológicas e compras públicas de inovação da própria InovaC, em que o Bruno é professor. Eu também dou minhas contribuições ali naquele curso, também com o Adalberto Maciel, que é do INPI. Então, essas são minhas 2 bits de hoje, a plataforma CEPIM e o curso de compras públicas de inovação
da InnovEC. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do nosso podcast Energy Center da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passar esses minutos com a gente. Não deixe de nos seguir no perfil da MIT Technology Review, a sua plataforma de podcast preferida, e também nas redes sociais. Vai lá. Bruno, mais uma vez, obrigado pela presença e por compartilhar com a gente seus conhecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Valeu, Hudson. Obrigado, Bruno, pela conversa. Pessoal, obrigado pela audiência. A gente se vê na semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.